Amém, amém. Aleluia. Se assente, queridão, queridona. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Evangelho de João, no capítulo 14. Edinho, tem como aumentar um pouco só o meu retorno aqui, sem dar microfonia, né? Mas só para sentir. Melhorou. João 14, 8 a 14. No Evangelho de João, a partir do capítulo 13, Jesus praticamente está se despedindo dos discípulos. E o capítulo 14 e o capítulo 15 e o 16, alguns comentaristas entendem que é um sermão só, o sermão de despedida. Eu vejo também isso de maneira muito clara. Eu fico imaginando os discípulos de Jesus ouvindo esse último sermão. Depois de um tempo de tanta intimidade, de tanta proximidade, eu tenho seguido com vocês a ideia de que, ao longo de 1 ano e meio de convivência íntima, os discípulos estavam como que inseparados ou inseparáveis em relação a Jesus. Mas o tom aqui desse sermão é um tom saudoso, é um tom para baixo. Numa linguagem musical, era um tom menor, um lá menor, quem sabe, aquele tom bem para baixo, fúnebre mesmo. E isso precipitou no coração de alguns discípulos Tomé, quando chega para Jesus e fala: nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que a gente vai saber o caminho? Mesmo Jesus, por 4 vezes, tendo falado acerca do que lhe aconteceria. Mas vamos deixar Tomé para uma outra mensagem. Eu só citei Tomé porque ato contínuo a fala de Tomé e a resposta de Jesus num texto que você sabe de cor, que é o versículo 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Então essa fala de Jesus precipitou a indagação de Filipe. Dos versos 8 a 14, 10 vezes aparece a palavra Pai. Eu não vou me delongar nesse ponto, mas me parece que o que está sendo evocado aqui é tudo aquilo que o Pai representa. Em termos de provisão, em termos de sustento, em termos de presença, de abrigo, de direção, de segurança.
Sabe quantas vezes vai aparecer a palavra Pai no Evangelho de João? 117 vezes. É muita coisa. Então nós estamos diante de uma palavra central e de uma revelação bem específica do que viria a ser esse coração amoroso do Pai, revelado em Jesus. Vamos ao texto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Dando um clique aí, Iago, por favor. Jesus revela o coração amoroso do Pai. E essa é a base das nossas orações. Repare que nós pedimos em nossas orações a Deus Pai, por intermédio e mediação e intercessão do Espírito Santo, mas em nome de Jesus. Jesus nos apresenta, amados, um coração do Pai. Quem conhece a Jesus, conhece do seu coração, experimenta do seu coração amoroso, sabe dizer de maneira verdadeira, sincera e objetiva que conhecemos a Deus como Pai. Esse texto dos versos 8 a 11, Jesus reafirma a sua união invisível e poderosa em relação ao Pai. No versículo 12, de modo isolado, categoricamente os discípulos recebem a palavra, a promessa de que eles poderiam fazer obras maiores do que aquelas que Jesus havia feito. E o texto termina nos versos 13 e 14, onde Jesus especifica que toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Eu quero que você olhe para mim, preste muita atenção e capture comigo o ambiente. Filipe, o mesmo que havia dito, por exemplo, a Natanael em João capítulo 1, 45 e 46, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Ele tinha um conhecimento histórico de quem Jesus era.
Ele tinha tido experiências também com Jesus, de tal modo que quando ele recebe aquela reprimenda de Natanael, de Nazaré poderá sair alguma coisa, ele diz: venha ver. Filipe, que já havia calculado de maneira metódica, de maneira disciplinada, naquele episódio do milagre, em João capítulo 6, versos 5 a 7, de que não haveria lugar para comprar pão para aquela imensa multidão, a ponto de que nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes. Ele que havia visto aquele milagre acontecendo, seu coração havia sido balançado com a manifestação de um Cristo que provê pão, provê alimento, provê suprimento. Agora ele quer mais. Ele quer mais porque ele ouviu o sermão de Jesus, começando no versículo 1 do capítulo 14, onde Jesus diz: olha, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E Filipe, amados e amadas, ficou encucado com essa expressão. Nós vamos morar com o Pai. Mas onde está o Pai? A saudade, amados e amadas, da perda já estava no coração de Filipe. Como está também no meu e no seu coração, quando temos de lidar com adversidades que nós não temos respostas. Situações que nos dói o coração, e a gente olha de um lado e olha do outro, e a gente diz: onde está? Onde está o Pai? Na poesia do Guilherme Kerr, mais uma vez, ele nos ajuda. Ele coloca nos lábios de Filipe a seguinte oração: ai, como dói, dói tanto, e fere a separação. É como quebrar um encanto, perder de pronto a ilusão. Cristo, meu mestre e amigo, quisera compreender, saber que essa hora amarga tinha que um dia acontecer. De que me valerá saber que o caminho é Jesus, vida, verdade e luz, encontro-me a perguntar: como equacionar a inevitável cruz que nos vem separar e a solidão conduz? Mostra-nos o Pai, e isso resolverá. Mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. E aí o poeta coloca agora nos lábios de Jesus: eis que há tanto tempo, Filipe, contigo andei. Foi sempre o meu intento mostrar o Pai onde eu passei. Pois quem me vê amigo já tem enxergado a Deus, e quem caminhar comigo tece seus sonhos junto aos meus. Me parece, queridão e queridona, que precisava essa escama sair dos olhos de Filipe. Precisava esta nuvem escura passar. Precisava essa cortina se abrir no entendimento daquele discípulo, que agora não sabe mais calcular. Ou melhor, que o cálculo que ele sabia já não lhe bastava naquele momento. Já não lhe bastava mais ter o controle de determinadas situações. Já não lhe bastava mais saber que Jesus era o Messias, o filho de José. Agora, Jesus precisava ser o Filho de Deus e aquele que revela o coração amoroso do Pai para a nossa alma cansada e desesperada. Chega um determinado momento, eu não sei como você vai ouvir isso, mas eu quero falar isso, que tudo aquilo que a gente sabe de mente, de conhecimento, que tudo aquilo que a gente aprende de ler,
precisa se tornar vida na vida, carne na carne, precisa se misturar com o nosso sangue. São momentos, amados e amadas, em que nós precisamos realmente usarmos da mesma expertise. Reconhecermos então e declararmos e pedirmos: mostra-nos o Pai, revela-nos o Pai, aponta-nos o Pai, porque sozinho, 3 anos, amados, de ministério, convivência intensa de 1 ano e meio, Filipe havia contemplado a face do próprio Deus e não sabia. Ele estava com Deus o tempo todo e não sabia. Por isso que agora, ao saber da despedida de Jesus, ele diz: então mostra-nos o Pai. Me parece, amados, e me ocorre aqui, que trata-se daquela mesma poesia que se transformou em música, até em música no meio secular, bastante ouvida, mas que foi composta por uma autora canadense, Pegadas na Areia. Me parece que essa é a ideia, o tempo todo, aquelas 2 pegadas haviam sido a do pai carregando a Filipe. Mas ele não se apercebia disso. Seu modo terreno de pensar, seu materialismo, ceticismo, sua obsessão por detalhes, sua preocupação com detalhes operacionais, práticos, sua mentalidade tacanha. John MacArthur vai dizer de que Filipe era um homem cheio de limitações, sua fé era frágil, seu entendimento era imperfeito, ele era cético, analítico, pessimista, relutante, inseguro. Ele queria fazer tudo de acordo com as regras, o tempo todo. Fatos e números enchiam seus pensamentos. Mas agora, me permita usar essa expressão, ele se desarma. Ele se entrega. Ele quer ver tudo aquilo que a graça do Pai tinha para ele. Com tudo aquilo que ele tinha, queridão e queridona, de mentalidade, ele era incapaz de ver a abrangência da graça. Ele foi incapaz de ver a pessoa e o poder de Deus, o Pai, revelado através de Jesus. Ele demorou para entender, ele demorou para confiar, ele demorou para ir além das circunstâncias. Por isso que ele pediu provas. Mostre-nos o Pai. Daí então, no versículo 9, Jesus responde para ele. E eu poderia, amados, dizer em resumo que o texto diz assim: há tanto tempo estou com vocês. Jesus respondeu: Filipe, você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. E como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, e as palavras que eu digo a vocês, eu não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, que faz as suas obras. Creio que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, creio ao menos por causa das mesmas obras. Mas se você me permitir, eu vou dar uma versão bem pessoal. Foi como se Jesus dissesse assim: escute-me, olhe para mim, creia em mim. Eu sei que você quer entender, Filipe, mas você quer entender a partir de discussão, de problematização. Você quer entender por A e mais B. Mas para chegar a ser meu discípulo, você não precisa discutir. Você só precisa escutar e olhar. Olha para mim. Seja impactado com a minha pessoa. Creia que eu sou o Salvador do mundo e por conta disso eu sou o seu Salvador. Queridão, queridona, chega um determinado momento que nós precisamos crer na simples verdade. Cristo é verdadeiramente Deus igual ao Pai em todas as coisas. Ele é um com o Pai.
Aquele que nos amou, na cruz derramou o seu sangue em favor dos nossos pecados, nos estimula, nos pede que confiemos nele, que recebamos o perdão, que só pode vir dele. É isso. Ele é o Deus bendito para todos sempre, poderoso para salvar o pior dos pecadores. E é uma verdade que eu li essa semana que foi como uma bomba no meu coração. Não há miséria ou pecado que não tenha em Deus uma misericórdia que lhe é correspondente. Não há miséria ou pecado que não tenha em Deus uma misericórdia que lhe é correspondente. Ele nos amou, porque Ele é Pai. Quando Jesus foi indagado pelos discípulos, ensina-nos a orar, Ele ensinou-nos a chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus. No Getsêmani, na agonia, aquele sofrimento que Jesus estava com os seus poros esvaindo em sangue, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Na crucificação, quando Jesus, do alto, mesmo sofrendo terrivelmente, ele olha para os soldados repartindo as suas vestes, e o que sai dos seus lábios: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando no final, uma das últimas frases de Jesus na cruz não poderia ter sido outra a não ser: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amados, apenas o cristianismo nos ensina a chamarmos Deus de Pai. J.C. Ryle vai dizer o seguinte: olha, não há qualquer vantagem em ser esperto, erudito, superdotado, amável, caridoso, benigno, zeloso em qualquer forma de religião. Nenhuma dessas coisas salvará a alma de alguém se este não se achegar a Deus por meio ou por intermédio da expiação realizada por Cristo e apropriar-se do próprio Filho de Deus como mediador e salvador. Ele é Pai. Ele é o nosso Pai. Olhe para mim, eu aprendi isso essa semana, estou lendo o livro do Danny Ortlund, chamado Manso e Humilde de Coração. Um retrato do coração amoroso de Jesus nas Escrituras. Há um capítulo do livro que ele fala do Pai. Ele diz assim: olha, talvez alguns de nós tivemos ótimos pais na vida. Outros fomos terrivelmente maltratados ou até abandonados. De todo modo, você segura aí, o bem de nossos pais terrenos é um sinal tremulante da verdadeira bondade do nosso Pai Celestial. E o mal em nossos pais terrenos é um negativo da foto de quem nosso Pai Celestial realmente é. Ele é o Pai de quem todo pai humano é apenas sombra. Sombra. Se você conhece, você vai repetir comigo aí no seu lugar. 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Grande amor. E é essa presença, dando um clique, queridão, no versículo 12, a presença do Pai. A presença do Pai. É que diz: em verdade lhes digo.
que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Esse é o nosso motivo, amados, de confiança. É saber que a nós, os crentes, compete realizar obras maiores, mais abrangentes do que os próprios milagres, não mais assombrosas segundo a maneira do mundo julgá-las, mas de natureza mais elevada, de extensão ainda maior. Queridão, queridona, não dá para detalhar. Obras maiores não significam maiores milagres. Não significa que os discípulos seriam mais excelentes do que Jesus, ou que a obra de Jesus estava inacabada. William MacDonald, que é o comentarista, vai dizer de que obras maiores se refere à proclamação mundial do Evangelho, a salvação de tantas almas, a formação da igreja. Obras maiores significam, amados, obras que nós não podemos absolutamente mediar ou dominar ou controlar por nossas próprias forças. Nós vamos e podemos fazer muito mais. Conversão de vidas. E Jonathan Edwards, o grande avivalista e teólogo do avivamento no século XIX, vai dizer: eu tenho ousadia para dizer que a obra de Deus na conversão de uma única alma é mais gloriosa do que a criação de todo o universo. E é muito daquilo que nós cantamos aqui. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Essas maiores obras são obras espirituais, amados. É mais do que milagres físicos, muito mais. Por isso, olhe para mim. O céu é o limite das suas orações. Você consegue medir os céus? Lembro-me de Abraão. Sai para fora, conta as estrelas. Se é que pode contá-las. O céu, amados, olhe para mim. Não há causa que você não possa apresentar a Deus em oração. Versículos 13 e 14, segura aí. Tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei. Tudo. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. O Pai é glorificado no Filho quando Ele lhe dá condições de você crer nisso. Tudo. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei tudo. Abraham Kuyper vai dizer: não há uma polegada quadrada no universo inteiro que Cristo não possa dizer: isso é meu. Deus é soberano, é o Senhor da nossa vida. Todos os nossos atos, toda a nossa vida, tudo que nos envolve é para a glória dEle. Deus é Pai, numa riqueza inesgotável, num aconchego e numa direção paternal, numa afeição que você não vai encontrar em ninguém. Eu ouso até dizer, Deus está muito mais interessado em ser seu pai do que você de ser filho dele. Muito mais. Ele nos atraiu com cordas de amor. Ele comprou a nossa filiação, pagando pelo sangue do seu próprio Filho unigênito. Ele trabalhou na eternidade, ou no conselho da eternidade, antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. Você já estava na mente dele, já estava no coração dele. Por isso que ele vai enviar o seu Filho,
E ele vai dizer, e o evangelista João vai dizer isso, é o melhor, reproduzir aquilo que Jesus disse. Que Jesus não vai perder nenhuma das pessoas que o Pai lhe deu. Ele vai dizer lá no capítulo 10, eu conheço as minhas ovelhas. Capítulo 10, a partir do versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Ninguém. Por isso que, sem qualquer mérito seu, eu vou repetir, sem qualquer mérito seu, você agora é chamado de filho de Deus. No texto que eu citei de 1 João 3, no verso 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A identidade, amados, a relação, ela é tão próxima, tão verdadeira, que você passa a fazer as suas orações em nome de Jesus. E aquilo que você pede em nome de Jesus, como diz no último verso lido aqui, versículo 14, se me pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Agora preste atenção aqui, por favor. Pedir no nome de Jesus não é só colocar o nome dele no final. É pedir em acordo com a vontade dele. Aleluia. Em João 15 nós vamos encontrar esta verdade. João 15, versículo 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. O Pai é glorificado no Filho quando atende à oração que é feita no nome dele, por mediação dele. Isso é oração. Eu vou trazer isso em miúdos para você. Qual é a oração que Deus atende 100%? É a oração que você faz de acordo com as palavras que o próprio Jesus faz brotar no seu coração. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, Jesus diz, pedirão o que quiserem e será feito. Olhe para mim. Posso, por inferência lógica, dizer que aquilo que você pede e não recebe não é para você ficar tristinho, morocochoco, porque se você pediu e não recebeu, é porque não esteve de acordo com a mente e a vontade de Jesus. Porque quando está batendo, Deus só responde sim. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, dizendo acerca de Jesus. Ele é o amém. Se ele é o amém, e amém significa assim seja, nós que aprendemos desde a nossa classe, ou desde porque Deus tem 3 formas de responder nossa oração. Sim, não e espere. Mas se você for levar ao pé da letra da palavra de Deus, Deus só responde sim.
porque ele só responde de acordo com a vontade e mente de Jesus. Isso é ser filho. Ser filho é saber, é crer que Deus sabe o que é melhor para a gente. Tem uma história que eu gosto muito, e alguns aqui vivem isso ainda hoje, não é? Crianças que procuram os pais no meio da noite, porque estão com medo de dormir sozinho. Diz que os pais de uma garotinha lhe disseram assim: volta para a cama, dorme em paz, porque Deus está tomando conta de você. Mas aí a criança, muito esperta, disse assim: isso pode ser verdade, mas hoje à noite eu preciso de alguém coberto de pele para cuidar de mim. Um outro menino foi atrás dos pais, dizendo que estava com medo, e o pai, né, sempre o pai, tentou convencê-lo. Meu filho, volta para o quarto, porque Deus está lá. Você não tem nada para temer, meu filho, no seu quarto. O menino, então, querendo mais uma explicação, disse assim: pai, então por que o senhor não dorme com Deus no meu quarto e deixa eu dormir com a minha mãe? Ah, meu Deus do céu, essas crianças não é fácil não. Isso é que é oração, amados. Olhe para mim. Na oração, e tem um pastor presbiteriano lá de Brasília, o Ricardo Barbosa, falando sobre oração, ele disse assim: olha, a oração pinta um quadro, um retrato de Deus e de quem ora. E se a gente prestar atenção na forma e no conteúdo da oração, seja que fazemos na igreja, publicamente ou em grupo ou sozinhos no quarto, nós vamos ter um retrato muito fiel e real da igreja. O nosso retrato é um retrato daquilo que pensamos sobre Deus e o propósito que Ele tem para a igreja e para o mundo. Eu ouso dizer para você, queridão e queridona, e quando Jesus fala que nós podemos e devemos crer que se pedirmos alguma coisa, Cristo nos atenderá, isso não envolve riquezas, amados. Não envolve possessões e prosperidade. Envolve aquilo que é bom para a nossa alma. Envolve aquilo que a gente precisa para nos sentirmos seguros. Seguros nos braços do Pai. Iago, só citar aqui. O Pai é revelado pelo Filho e agora você pode pedir tudo no nome de Jesus. Pede tudo. O nome de Cristo é um bom nome. É um nome honrado, conhecido no céu, precioso. Ore, ore. Você pode orar. Você deve orar. Sejam todos os seus pedidos conhecidos. As suas súplicas conhecidas. Como Paulo vai dizer aos Filipenses. Você pode e deve orar. 4, 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. O verbo guardar aqui é um verbo militar. Significa colocar uma escolta, estabelecer uma escolta. Seu coração fica guardado, escoltado pela paz de Deus,
quando você leva tudo a Deus em oração. Para terminar, Iago, a fé abre as portas do mundo sobrenatural para você. Eu queria que você cresce nisso. Como eu queria que essas palavras alcançassem seu coração. Eu posso crer que o Pai está interessado em atender às suas súplicas. Ele quer abrir, amados, olhe para mim, a riqueza do céu. Ele quer descer o céu para a terra. Ele quer trazer as bênçãos e as promessas de Deus de maneira pessoalizadas, experimentadas. Ele quer fazer com você o que fez com Filipe. Filipe, olha para mim, Filipe. Você tem caminhado comigo, então você tem caminhado com o Pai. O Pai não está inacessível. O Pai não está ausente. O Pai não está distante. Creia na oração. Creia na oração. O poder da oração tem vencido a força do fogo e dos raios, disse um homem do passado. Refreada a fúria dos leões, tem feito desaparecer a anarquia, abolido guerras, tem alcançado os elementos em fúria, tem expelido demônios, tem partido os grilhões da morte, tem alargado as portas do céu, tem mitigado as enfermidades, repelido as fraudes, tem livrado da destruição cidades inteiras. A oração é uma panóplia, uma armadura toda suficiente, um tesouro inalcerível, uma mina que nunca acaba, um firmamento jamais obscurecido por nuvens, um céu nunca perturbado pela tempestade. A oração é a raiz, a fonte, é a mãe de 1000 bênçãos. Deixa a última tela. 1 minuto para terminar. Amados, a vida de muitos desses discípulos está cheia de relatos que são lendários. Acerca de Filipe, são histórias assim que não dá para acreditar, porque é muita invenção. Mas há indícios de que Filipe foi apedrejado em Heliópolis, onde hoje é a Turquia, próximo a Éfeso e Laodiceia, 8 anos antes do martírio de Tiago. Se isso for verdade, Atos 12, que fala do relato da morte de Tiago, Filipe já havia falecido. Não vou cravar, mas eu vou me afirmar de que Filipe foi alguém que depois dessa fala passou a ver o Pai todas as vezes que ele via Jesus. Passou a experimentar do Pai todas as vezes que orava em nome de Jesus. Filipe aprendeu a lição. Nós não precisamos, de maneira alguma, de sinais espetaculares. Não precisamos de aparições epifânicas. Precisamos apenas de Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem crê em Jesus, crê no Pai. Quem fala com Jesus, fala com o próprio Pai. Abaixa a cabeça e diga: eu tenho um Pai. Um Pai que é totalmente diferente do meu pai, porque esse Pai que eu tenho foi revelado a mim em mistério. Não foi carne e sangue que me revelou. Esse Pai me amou
Esse Pai me buscou. Esse Pai me elegeu. Esse Pai está próximo. Esse Pai me permite me achegar diante dele, como Efésios vai dizer, Paulo vai dizer aos Efésios: por essa razão me ponho de joelhos diante do meu Pai. Esse Pai me vai levar de volta para casa. Esse Pai já tem preparado lugar na sua casa, reservado. O Filho preparando lugar na casa do Pai para todos nós. Pai, você tem um Pai. Você tem um Pai. Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado por essa revelação celestial. Obrigado porque não estamos neste mundo perdidos, sem identidade, sem destino. Obrigado porque o Senhor em Jesus nos revelou o coração amoroso do Pai. E agora nós podemos orar, crendo que aquilo que pedirmos em seu nome, o Senhor fará. Não há poder em nossas orações, mas há poder no Deus a quem fazemos as nossas orações. Obrigado, meu Pai. Obrigado, nosso Pai. No nome de Jesus. Amém. E amém. Ora silenciosamente, agradecido a Deus por essa palavra.